Não dá para dizer que é um longo e tenebroso inverno, porque a gente ainda está no começo do ano, é verão. Mas depois de uns desencontros assim, nesse reta final de verão, meio de férias, cá estamos aqui de volta. Eu confesso que eu estava morrendo de saudade. Eu fui responsável por dois WOs, então eu que até então tinha um certo cartaz com o nosso chefe de departamento pessoal, Almeida. Tô ali na mira dele, né? Já tive que arrumar uns atestados aí para justificar e tal. O problema é que o último atestado que eu apresentei, eu tava todo moreninho assim, ele deu uma desconfiada. Então, não sei, tenho que ficar na maciota. Mas bom falar aqui com vocês. Obrigado, Nora, Márcio, meu xará tá presente. O Vitor daqui a pouquinho tá chegando. Estamos agora com um pequeno probleminha de fuso. Mas vamos começar falando aí, né? A gente falava um pouco antes aí das estripulias que o Trump tem aprontado, quer comprar a Groenlândia, deu cotovelada no México, no Canadá, diz que vai fazer resort praticamente lá na faixa de Gaza. Então, sendo cavalheiro, vou começar aqui com a Nora. Nora, o que que você está achando aí desses primeiros dias de governo e atos do Trump aí? Ele chegou chegando, né? Então, isso sim. E o que me preocupa é aquilo que todo mundo diz dele. Ele está cumprindo o que prometeu. Então, meu medo é que ele cumpra o que ele está prometendo agora também, tá? Então, eu pessoalmente não gosto dessa, como é que eu posso, essa pirotecnia. Ah, comprar a Groenlândia, anexar o Canadá. Eu acho assim, da mesma forma que quando o Musk faz essas coisas, eu acho que tiram o foco das coisas sérias e necessárias que estão fazendo, tá? Então, eu pessoalmente tenho um problema, mesma coisa com o Milley, tá? Diga-se de passagem. Essas coisas assim meio espalhafatosas me incomodam um pouco porque tem coisa correta está sendo feita, tá? Nisso. E aí, não só nós, tudólogos, especialistas, mas todo mundo acaba se deixando levar um pouco por essa, é, é, como é que eu posso dizer? Essa parte mais externa, mais fotogênica, até diria, né? Porque isso daí rende manchete, rende um monte de discussão. As redes sociais estão lotadas dessas coisas. Então, eu acho assim, é bobagem. Eu sei que é tática dele, eu sei, mas. E outra coisa que me preocupa um pouco, que isso cansa. Você negociar botando a faca no peito do teu, não diria adversário, não é necessariamente adversário, mas do outro, tem um limite, tem prazo de validade, não dá para você fazer isso sempre, né? Então, isso me preocupa um pouco, tá? No geral, tem medidas interessantes, tá? Esse negócio de deportar os ilegais, ele falou, eles estão contra a lei, né? E outra, mesmo os mexicanos que estavam reclamando, e, gente, não, eu não estou pegando no pé dos mexicanos, tá? É que eu tenho muito, não, é que eu tenho amigos lá e eu tenho muito contato, por Não, isso que eu acabo imagina. falando mais. A gente sabe que Não, você, não, sério, sério, sério. especialmente por causa da Fórmula 1, a gente sabe que você tem uma simpatia Não, isso especial é outra pelos coisa, nossos isso é outra coisa. irmãos Mas, ó, mexicanos. como diria a feiticeira, a palavra é de bruxa, tá? É, Então, mas os mexicanos, ano passado, deportaram 110 mil colombianos. Então, assim, porque estavam ilegais, o argumento era o mesmo, é, tá? Então, de novo, as coisas que o Trump está fazendo, não vou dizer que todas, mas uma boa parte eu acho que está correto em fazer. Mas não gosto dessa forma assim meio espalhafatosa, tá? É isso. mas aí não seria o Trump, né? Ô, Marcião, e aí, você concorda com a Nora? Agora acabou, chegou de nosso correspondente internacional, agora sim, devidamente aparelhado com a barba que o tornou famoso, né? Internacionalmente reconhecido. Né? Se somando a mim, né, com esse grisalho da barba, esse tom que a gente pinta para dar essa impressão de um pouco mais de senioridade, senão ninguém vai levar a gente a sério, né, Vitor? Acho que o Vitor não tá ouvindo a gente, não, mas tudo bem. Márcio, me diga uma coisa. A Nora disse que o Trump só vai de sola na bola e que uma hora pode quebrar a perna. Você acha que ele pode sofrer um revés ou ele chegou chegando? Isso aí, em primeiro lugar, o Trump é assim. Ele é assim. É o jeito dele, não tem como ser diferente. Segundo, isso é uma técnica. Isso eu dou aula, entre outras coisas, de negociação, de projeto, coisa e tal. E isso é um esquema, é uma técnica de negociação. É o cara grosso, é aquele cara malvado. Eu tive um amigo, só
já vou contar a história logo começando. Eu trabalhei com um cara que foi anistiado, né? Isso foi lá pelos anos 80, mais ou menos. Esse cara, em 64, ele era do sindicato, foi preso, foi torturado, coisa e tal. Aí, início dos anos 80, ele recebeu anistia e ele voltou para a Petrobras. E ele trabalhava, dividia a sala comigo, a gente trabalhava na área de instrumentação e controle. Eu ainda era engenheiro na época, né? Ainda ganhava o meu pão com o suor do meu rosto, honestamente. Hoje em dia eu vendo consultoria, isso é só picaretagem. Mas, enfim, né? E o Magalhães era o nome dele, o Magalhães contava as histórias da tortura lá que ele sofreu e tal, e ele dizia que existia uma técnica que os caras faziam, que era do bonzinho e do malvado, né? Então, o cara chegava para conversar, diz, olha, porque se vocês não contarem para mim a história, aí vai vir o fulano. E o fulano é assim, bota no pau de arara, chuta o saco, aquela coisa toda, né? Então, ele diz, o Trump é um malvado. Ele já entra dando porrada, ele já entra. Mas é o estilo dele. É uma forma. E ele tem força suficiente, o pessoal sabe que ele é louco o suficiente, né? Esse é um outro ponto, né? Eu sempre acho que o Putin nunca se meteu a besta na época do Trump, porque ele sabia, tipo, esse é doido o suficiente para apertar o botão vermelho, com esse aqui eu não vou me meter. Mas, enfim. Então, ele está fazendo o que se espera dele, ele está fazendo o circo. Se eu acho bonito ou se eu não acho, isso é problema meu. Agora, o fato é que os eleitores dele esperam isso, né? E eu até fiz uma imagem quase poética num texto aí que eu coloquei, que talvez o Trump seja o laxante necessário para tirar toda a merda que o Woke acumulou, né? É o estilo dele. Enfim, é quase poético isso. Eu acordei romântico, É. sabe? Tem Bonito isso. alguma coisa assim, eu não sei bem, talvez de Mário Quintana, não sei. Não, Isso, isso, isso. não ficou Mais ou menos isso. A essa, insustentável leveza do essa ser e riqueza da outras coisas. descrição, né? Muito bonito, muito Exatamente. bonito. Mas, enfim, o Trump, resumindo, o Trump está fazendo o que eu esperava que ele fizesse. É assim que É. ele funciona. Cê- Agora, claro, eu acho que 90% disso que ele está falando vai fazer, vai acontecer. Depois vem um bonzinho e diz: olha, não vai ser bem assim, negócio a gente vai conversar, coisa e tal. Eu acho que é assim. Você concorda, Xará, que esse é o estilo Trump na veia, dar aquela batida de pé antes de sentar na mesa para negociar? Ou você acha que realmente muitas das medidas que ele está tomando em várias frentes vão permanecer e é um endurecimento de relações, de postura? Eu acho que é isso. Tem essa questão aí da negociação, mas tem também uma tática. O pessoal está chamando de flood in the zone, né? Inundar a área. É assim, você pauta a imprensa 24 horas por dia. A imprensa é a oposição, né? Então você vai criando factoides, os canudos. Só fazer um parênteses, É, é que nem nomear um cara que tem como pseudônimo Big Balls e você vê todo noticiário americano os caras tendo que falar Big Balls toda hora. É sensacional, cara. É então, sensacional. esse é o, assim, é a forma dele, é, ele pautando o debate público. Então, você pega esse exemplo aí dos canudos de plástico, não tem negociação nenhuma. É uma bobagem. Mas ele escolhe esses símbolos todo dia tem um negocinho. Assim, o pessoal fica zonzo. É, flood in the zone, né? Vai inundando toda, todo o noticiário de factoides, né? E no meio disso tudo tem coisas importantes. É que, na verdade, até agora, ele não fez nada de fato muito importante, que depende do Congresso, né? Não tem nada no Congresso. Tudo é decreto, por enquanto, né? E algumas coisas já foram barradas na Justiça, tal. Então, no fundo, o que ele está fazendo até agora não é governar, ele está causando. Daqui a pouco ele vai precisar começar a governar. Aí a gente vai ver.
Mas, Xará, por exemplo, a questão da reciprocidade das tarifas, essa questão dele Então, impor algumas sanções em relação ao México e ao Canadá, que logo deram uma então, afinada, né? as tarifas era o único ponto do programa dele que dependia só dele, né? Que não depende do Congresso. Isso a gente já sabia, e era o risco, tanto que os mercados precificaram o Trump muito por conta disso, né? Antes da eleição, por conta das tarifas. E é essa coisa meio metralhadora giratória. E aí sim, eu acho que tem um componente de negociação, né? Ele vai, coloca a tarifa, depois tira, o cara ajoelha no É, milho, e tal. porque também Isso assim, sim, né? Aumentar a tarifa não é só vantagem, porque no final das contas você está contratando uma claro, inflação, né? depende do, né? Ele sabe disso, ele não é trouxa, né? Então, faz parte, isso sim, esse ponto das tarifas especificamente faz parte da questão da negociação. Mas você pega, sei lá, deportação. Não mudou uma vírgula do que era o governo Biden. Nada, Zero. nada. Ó, deixa eu contar Não para tem você. nada diferente. Antes de. Na verdade, desculpa, teve até uma contrapartida. Ele conseguiu 10 mil soldados na fronteira do México e 10 mil na do Canadá Isso. Tem, para barrar o tráfico de pessoas, os sim. ilegais e as drogas. Então, acho que Para ele não dizer que não teve nada, melhorou. teve um factoide, que foi Guantánamo. Né? Ele fala, não, agora eu vou mandar gente para Guantánamo. Que, na verdade, tanto faz para onde você está prendendo, é tudo território americano. Né? Mas é que Sim. tem aquela simbologia, né? Em torno de Guantánamo, tal, É, as que, cê- torturas. que é um buraco negro na legislação Isso, o negócio americana, né? meio. Então, dentro dessa questão da deportação, que não mudou qualitativamente nada, ou quantitativamente nada, ele coloca o factoide que vai gerar as manchetes e tal. Então, essa é a tática. Ainda que muitas dessas pessoas deportadas estivessem buscando apenas e tão somente um melhor destino, um melhor futuro, eu acho engraçado, né? E quero até ouvir a opinião do nosso correspondente internacional também sobre esse aspecto, né? Eu acho engraçado quando falam assim que eles não cometeram crime nenhum. Como assim? Você entrou num país Legal. de forma ilegal, contrariando uma série de regras e leis claramente daquele país. Todo mundo que já viajou para os Estados Unidos, particularmente para os Estados Unidos, sabe, você tem que preencher uma ficha ali de imigração, para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, qual que é o seu histórico, né? Tem até aquela pergunta que soa engraçado. Você já participou de algum movimento? Nem vou falar a palavra aqui para não dar problema com o YouTube e tal, mas você já participou de. Quer dizer, eu, por exemplo, já fui algumas vezes, bastante vezes, na verdade, para os Estados Unidos. Pelo menos em 2 ou 3 voos eu voltei com pessoas deportadas, usando uniforme e algema. Aí eu fiquei pensando, qual é a novidade? Se ficasse fazer, eu já vi, inclusive quando eu estava no aeroporto, um avião que pousou e os caras descendo, em fila indiana. Não teve novidade nenhuma, protocolo diga. Só para dizer, é, naquele artigo que eu publiquei, né, estatísticas das deportações, mais da metade cometeu crimes nos Sim, Estados Unidos, fora exatamente. entrar ilegalmente. Sim, Foram Outro crime. condenados. Outro Foram- crime além Exato. de entrar exatamente. Então, mais da ilegalmente. metade. Eu ouvi de um meu irmão esses dias contava que ele estava de táxi lá falando com um motorista, perguntando, né, como era a situação, e falou: ó, se você só trabalhar e não aprontar, né? Então, assim, tem aí um aspecto de propaganda, mas no fundo, muitas dessas pessoas, né, estão buscando um melhor futuro, mas por num caminho torto, ilegal e que está sujeito a esse tipo de risco. E, e eu não consigo deixar de achar engraçado o pessoal reclamar do ar-condicionado no avião, um camarada que, né, que sabe se lá como entrou nos Estados Unidos, coiote, A no pé, deserto, a pé, provavelmente, e reclamando por do 50 ar-condicionado. graus. Sem contar que não me consta que nenhum deles pagou a passagem para voltar, né? Mas de toda forma, vamos falar com o nosso correspondente agora, devidamente aparelhado, falando, nos ouvindo bem, e o mais importante, novamente, né? Entrando pro time dos barbados, ostentando essa barba que no nosso caso a gente pinta para parecer um pouco mais sênior, para trazer um pouco mais de respeitabilidade, né? E aí, Vitão, como é que estão as coisas? Você, como nosso correspondente internacional, o que diz aí desse, vamos dizer, primeiro mês de governo? Se é que já deu, né? Acho que ainda não deu, mas esses primeiros dias de governo Trump. Eu acho que eu vou seguir o Guterman, né? Cedo para fazer qualquer avaliação. Tipo, você não avalia ninguém
3 semanas. Acho que ele está realmente dominando a pauta, ele que está fazendo a pauta, a turma está doida, né? Tipo, qual é o assunto do dia? Deixa eu decidir o assunto do dia. Vamos falar de tal. E aí o pessoal só não parece que não percebeu ainda como que ele funciona, né? No que diz respeito à imigração, esses são números do governo anterior, inclusive. Essa gente, esse pessoal que foi deportado agora não é nem dele. Então, assim, de novo, tem que se pautar pelos números. Os números vão mudar? Não sei, vamos ver se vão mudar, mas eu imagino que vai continuar a mesma pegada, a mesma toada. Os de sempre, né? Os números de sempre. O Guterres fez um ótimo artigo ali sobre a evolução dessas deportações ao longo dos últimos anos. Mas é um número que não mudou. E aí a turma está fazendo barulho por causa do personagem, que é o Trump. Mas assim, na prática, se o número está igual, as políticas são as mesmas, os procedimentos são os mesmos, deveria ser uma não notícia. Ah, está tudo igual, o que que mudou? Ah, só mudou o presidente. Ah, tá. Então é por isso que está fazendo esse AUE, né? Então, Mas essa questão, acho que só. Eu acho que essa única questão dessas taxações aí é que pode ser o famoso backfire, né? Se esse negócio pega em inflação, inflação ela arrebenta com a popularidade de qualquer governo. Inclusive o anterior tornou-se muito impopular porque herdou um processo inflacionário decorrendo da pandemia e tal, e aí não importa se a culpa é de A ou de B, ele estava lá e a inflação estava na memória do eleitor, e aí aconteceu essa surra que vocês viram na eleição. E a inflação foi uma das causas. Então, assim, eu acho que essa questão toda de taxar aqui, taxar ali, vai até o limite de onde começar a haver inflação. E a inflação ninguém tolera. Muito menos o americano, que não está muito acostumado, né? Aqui não tem aquele gatilho do dissídio, tem isso. A inflação corrói mesmo o poder de compra. Então, o pessoal não perdoa. Então, eu acho que essas questões de taxação, elas certamente irão até o limite do razoável, porque ninguém quer ter inflação, ninguém vai tolerar a inflação de volta, entendeu? Qualquer governo sabe disso. Alguns aqui no sul do mundo não sabem, falaremos disso. né? Mas Falaremos não disso. sei se não saber, mas assim, Sobre o em geral, manual, todo mundo manual sabe. prático de sobrevivência com É, alta de alimentos. Falaremos disso. é, Mas antes de mudar de tema, parece que a Nora quer complementar aí alguma coisa. Queria falar uma coisinha, esse negócio das tarifas. Eu fiquei curiosa para saber como é que funciona, porque tudo bem, Brasil vai ser taxado em 25%. Ok, vamos supor que não tem nenhuma outra negociação, nem nada. É muito, é pouco, eu não sei. Angola taxa o nosso aço em 20%. Ah, sei lá quanto tempo. Alguém reclamou de Angola? Aqui no governo brasileiro reclamou? Falou que alguma o, é coisa? o nosso o problema é que os Estados Unidos compra muito. Não, não, Angola não compra nada, eu né? sei, Então esse é o problema. não, e outra coisa, o Brasil, ano passado, em março, abril, mais ou menos, já tinha Taxou. colocado cotas, né, não, tinha colocado cotas para os produtos siderúrgicos, o que ultrapassasse aquela cota era taxado em 25%, quando a Uhum. tarifa normal era 10,5, 10,8%, né? Então, assim, vamos lembrar um pouquinho o que já fizeram com a gente, né? O que fizeram outros países, o que o Brasil já fez com terceiros países também, tudo. E, de qualquer forma, também, já que o governo Lula tinha aventado a hipótese de taxar as exportações para segurar a inflação aqui no Brasil, vocês lembram disso, né? Porque aí, nessa lógica deles, sobraria mais produto, o produto baixaria de preço e tudo. Vamos agradecer o Trump, que ele está fazendo isso por nós. Ele já está taxando as nossas exportações. Aleluia, obrigada, moço. E eu e o Xará, a gente sabe disso como ninguém. Eu no lado fraco da história, ele no lado forte da história. Quem manda mesmo é o buy-side, né? É o buy-side que manda, né? E quem é o buy-side do mundo, né? O buy-side do mundo é os Estados Unidos, né? Então, quer dizer, bom, então é o seguinte, por enquanto, eu ia falar uma besteira, agora vai tudo bem. Por enquanto, muito barulho, muita perotecnia, mas ainda não temos aplicação concreta
né, das ações do Trump. Eu acho que no campo da política e no campo do controle da narrativa, ele está dando de goleada, né? As ações dele, a meu ver, em relação muito se pode criticar, falar em comprar a Groenlândia, mudar o nome do Golfo do México, que isso já seria, né, o renascimento de um imperialismo Tirar os yankee. palestinos Fazer um resort lá Exatamente. na faixa de Gaza, essas coisas que já seriam aí reacender o imperialismo yankee, né? Mas eu acho que assim, pelo menos por enquanto, ele está controlando a narrativa, está colocando a mídia no bolso e tá sendo assim, no box, quem domina a luta é quem tem o centro do ringue, né? Então, ele está no centro do ringue, ele está controlando a luta, né? Numa luta por pontos, não havendo nocaute, o cara que passou mais tempo ali no centro do ringue é o cara que é entendido como tendo dominado a disputa. Eu acho que parece que a posição do Trump é essa, né? É, mas vamos lá. Agora vamos descer aqui pro. Vamos para a série. Eu vou mudar a ordem aqui. Esses dias eu escrevi no meu Facebook e o cara achou engraçado o termo, que eu nem sei se existe, talvez eu tenha criado, quem sabe inspirado aí pelo Márcio, né? Vamos falar sobre a incontinência bucofecal de Lula, né? Que tem ali o reto no lugar do esôfago, né? Porque é uma coisa impressionante. Vou começar aqui pelo Márcio. Márcio, Oi. você é uma pessoa muito experiente, né? O nosso decano aqui, um cara professor, projeto, fez uma vida dentro da Petrobras. Pô, você tem uma experiência assim, se você viajando sozinho, sem nenhuma mala, a companhia aérea já te cobra excesso de bagagem, né? Por tudo que você já viu na sua vida. Então, assim, quem é experiente como você, eu imagino, que é o que está acontecendo comigo, eu cada vez me surpreendo menos com as coisas. Você ainda consegue se surpreender com o Lula ou o que vier dá para acreditar? Porque ele falou outra hoje também, né, dos filhos, criticando os prefeitos que não colocam os seus filhos nas escolas municipais. Porra, esse a gente sempre vê ele indo pro SUS, né? Mas e aí, Marcelo, me fala aí um pouco dessa incontinência bucofecal do Lula. Esse negócio realmente eu não sei o que está acontecendo, o que eu vejo, como é que eu vejo isso, né? Eu vejo que tem uma parcela do eleitorado brasileiro, hoje até pelas estatísticas está diminuindo, mas ainda diminuindo pouco, que assim, o que o Lula falar não interessa para eles, eles vão continuar seguindo o Lula. Eu faço algumas postagens lá no Facebook, eu já recebi de amigo meu, cara que é engenheiro, pós-graduado, coisa e tal. Para com essa tua mania bolsonarista de falar mal do Lula. Eu vou votar no Lula para sempre, porque só ele vai nos livrar do fascismo. Antigamente a gente chamava isso de samba do crioulo doido, agora não pode mais falar samba do afrodescendente com evidentes dificuldades cognitivas ou algo parecido. Mas, enfim, o cara. Então, a impressão que eu tenho é que o Lula, ainda ficando, né, na ligação cérebro-intestino, o Lula está evacuando porque ele fala. Ele chegou a um ponto que ele está pouco. A impressão que me dá é que ele está que nem o Trump. Hoje eu vou falar isso aqui e vamos ver o que o pessoal vai fazer para passar pano para mim. Como é que eles vão se virar? Acho que ele está fazendo isso, sei lá eu. Porque realmente, assim, a cada dia ele fala uma besteira maior, maior ainda, e me lembra um pouco o Alberto Roberto, quem é antigo se lembra daquele personagem de Chico Anísio, que era o ator, né? Ele só falava besteira, só fazia. E Mas as minhas ele era um fãs, símbolo sexual, né? eu sou um símbolo sexual, Ó. né? E as minhas fãs, lá vem minhas fãs. Coitado. Então, ele está numa dessa, ele virou o Alberto Roberto, quer dizer, o que ele fala, não, eu não levo mais a sério, coitado. Agora, o que que acontece? Chega um ponto que o pessoal está saltando do barco. Cada vez você vê mais gente que passava pano direto, que já está olhando, não, pera um pouquinho. E hoje nós vamos falar, eu acho,
das novas pesquisas, É o etc, nosso etc. próximo, é o nosso Nós vamos próximo falar. tema. Ô, Então, Nora, resumindo, desculpa. resumindo é isso. O Lula, o que ele fala, eu já nem olho. Sabe aquele negócio? Eu já nem olho. Nem ouço. O que que ele falou? Só para me divertir um pouquinho. O que que ele falou foi isso? É, O não, Lula não dá parece, mais para criticar. Não o dá Lula mais para parece criticar. aquele tio bêbado do churrasco que fica falando É merda pra o caramba e tiozão do churrasco. ninguém nem ouve É. mais. Ô, Eu tenho a Nora, impressão que eu tenho a impressão que se ele der uma bufetada num cego, se ele encher a cara e atropelar uma criança, esse 25% vai continuar com ele, foda-se o cego, a criança, etc, etc. Mas cada vez ele está perdendo mais credibilidade, esse é o ponto. Nora, assim, a imprensa chapa bege, porque tem imprensa chapa branca, que é esses blogs, esses veículos, esses militantes. Mas tem uma imprensa, assim, que come de garfo e faca, fala bonitinho, fica na televisão à tarde, em canal de assinatura e tal. Parece que até esse pessoal está começando a perder um pouco a paciência com as besteiras do que o Lula está falando, que é um sinal assim, talvez, né? Porque normalmente é assim, quando o navio começa a afundar, os ratos são o primeiro a sair fora, né? Mas parece que tem uma parcela da imprensa chapa bege que já está percebendo aí que está tendo uma mudança de área, de direção de vento, né? Sim, sim, mas assim, é um pouco cíclico, tá? Tem um dia que eles acham, hoje ele falou muita besteira. Aí amanhã ele fala metade das besteiras que ele falou hoje, e aí já voltam a apoiar, entendeu? Então é meio assim, mas de fato alguns já estão se cansando, tá? O que, aliás, demorou muito. Eu estava procurando, eu achei agora aqui uma postagem do Lula no X, no antigo tweet, né? Que ele, ó, abro aspas, tá? Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás? Quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina? Ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel? Essas pessoas precisam entender, essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. Postagem do próprio Lula, tá? 2022, claro, né? Mas é Nada mais impressionante. atual, né? Então, mas falando justamente em falar demais e falar besteira, esse é o exemplo perfeito de aquela história. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então, faz tempo que ele está cumprimentando cavalos, tá? Tem uma tropa ali equina bem grande que ele está. Então, assim, é uma coisa, mas voltando na história da imprensa, assim, alguns estão começando a dizer, putz, isso foi um pouquinho demais. Mas, nossa, ainda falta muito, ainda tem muito chapa branca, ainda tem muita gente. Tem uma palavra em português que eu adoro, ah, que é pouco usada, mas eu acho que é perfeita para isso. Tem gente que ainda é nécia em relação ao Lula, tá? Não querem reconhecer. Você tem todas as evidências, tem tudo assim, não adianta. Não, por alguma coisa. Eu estava discutindo com uma pessoa sobre isso daqui. Mas tem que ver em que contexto ele disse. Oi? É Que como se, contexto? como se tivesse algumas coisas que o contexto justificasse. Não, não, o sujeito estuprou uma mulher, mas tem que ver em que contexto ele fez Ah, mas isso. ela tava de mini Gente, saia, né? então, aí é que tá, né? Também foi Então, andar assim, por lá, né? então, isso é uma coisa assim que eu estou um pouco descrente quanto à imprensa. Tem uns soluços, tá? Mas por enquanto são só soluços. Então, não tenho muita esperança, não. Mas vocês sabem que eu sou muito cética em relação a isso, né? O, o Xará, é, apesar deles não dividirem a mesma anatomia, eu costumo dizer que o Kassab é o Marco Maciel dos dias de hoje, né? Porque não entra em bola dividida e para onde ele apontar é para onde que a coisa vai. Ele já tinha dado uma espinafrada no Haddad, mesmo o partido dele tendo ministros, né? Tava falando do Lula, aí voltou um pouquinho atrás, tal, mas também é um sinal, né? Quer dizer, quando um cara desse começa a dar esse tipo de sinalização, quando a gente começa a perceber o pessoal da imprensa começando a mudar o tom, né? E aí vamos falar, podemos falar disso também, vamos falar um pouco disso em relação às pesquisas. Como é que você vê isso? Sim, será que essa somatória de bobagens que o Lula tem dito, elas são, na verdade, uma consequência de um quadro maior de decadência? Então, primeiro que a gente tem que agradecer o Sidônio Palmeira, né, que foi o cara que teve a ideia. Não, vamos colocar o Lula para falar, porque ele precisa, como se ele já não tivesse tido isso, essa experiência
né, Foi alguns bacana. O meses boné é atrás. sensacional, de uma Não, xenofobia assim, incrível, assim, né? realmente é uma coisa, assim, é uma atrás da outra. E essa ideia de colocar o Lula para rodar por aí e falar à vontade foi brilhante. Eu diria, não pare, continue, né? Eu acho que está no caminho certo aí, viu, Sidônio? Vai em frente. Assim, são sinais, sem dúvida. Obviamente, você tem aí uma popularidade de -10 hoje, que tá pegando, então o pessoal já começa a notar. Eu acho que com relação à imprensa, me parece que na medida em que vai ficando claro que o Bolsonaro não vai concorrer, o pessoal vai se soltar. Mas porque o grande problema, né, da imprensa de maneira geral, fora os sabujos de sempre, né, que vão apoiar o PT sempre, mas eu tenho uma parte que se pela de medo do Bolsonaro voltar. E não porque vai perseguir e tal, mas porque, enfim, aquela coisa da ditadura, do fascismo, etc. Então, na medida em que vai ficando mais claro, vai passando o tempo, vai ficando mais claro que o Bolsonaro não vai concorrer, vai mais gente pular do barco. Fica claro que é um Tarcísio da vida, que é um Caiado, que é um Ratinho Júnior, sei lá, whatever, quem for, né, que vai ser o candidato da oposição. Eu acho que mais gente na imprensa vai pular de barco, não tem dúvida, porque foi meio que vamos dizer, para evitar o Bolsonaro até o Lula, Deixa eu né? fazer uma provocaçãozinha, baixinha aqui, Sim. só para nós ouvir. Ninguém nem precisa ouvir a gente, só nós aqui, só nós cinco. Já quase ninguém ouve mesmo, mas para não correr o risco de mais gente ouvir, vou falar bem baixinho. O novo presidente da Câmara, Hugo Mota, tem colocado como uma possibilidade a questão da anistia do 8 de janeiro. Ontem, acho que foi ontem, o José Múcio, ministro da Defesa, teve também no Roda Viva, falando sobre essa questão de pacificar. Nessa onda da anistia, não poderia o Bolsonaro pegar uma carona? Você dá como, assim, barbada que ele não será elegível na próxima eleição? Para mim é pouco provável. Na verdade, assim, eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Ou Ou uma você dá coisa ou outra? anistia para os caras, ou uma coisa ou outra. Ou você dá anistia para os caras que fizeram a quebradeira, ou Certo. você tira a inelegibilidade. As duas coisas é muita coisa, É, né? Você precisa escolher, beleza. né? E eu Mas acho que a, nenhuma pró- das a duas coisas vai própria, acontecer. a Oi? própria inegibilidade é o Supremo que tem que definir, não é a Câmara. Exato. Não, Não, assim, A Câmara pode, ela pode fazer um projeto de anistia. Nós estamos no Brasil, né? A Dilma foi impedida e não, continuou com os direitos mas Não, não, políticos aí, dela. sim, mas aí sim. vai ter um standstill com o Supremo. O Supremo não vai deixar barato isso, né? A não ser que tenha um acordão. Assim, vamos fazer um acordão Inclusive, porque assim, isso eu acho que até o governo pode querer isso, né? Porque uma isso grande chance para o Lula é enfrentar o Bolsonaro. Sim, pode ser. a pesquisa mostra isso, né? Que aquele meio, quando você tem um Lula e Bolsonaro, ele tende a ir para o Lula, porque o Bolsonaro ainda tem uma rejeição muito grande. É. Obviamente que uma campanha eleitoral e o governo estando mais debilitado, isso poderia mudar lá na frente. Antes de Mas aí é um passar, xadrez 4D, né? sim, sem Eu dúvida. prefiro Ah, raciocinar da forma é. mais linear. Então, o sentido é porque como é que é mesmo aquela teoria? Geralmente o que é mais provável é o que é aquilo mesmo, né? É o que acaba acontecendo, enfim. Antes de passar para o Vitor, e aí fiquem à vontade também se quiserem comentar, Vitor, além de falar sobre essa incontinência bucofecal do Lula, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas se a gente ligar uns pontos, parece que tá acontecendo alguma coisa aí, né? O Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes andou liberando aí uns perfis no X, né? O Felipe Neto disse que não vai discutir mais política. Tem um filme com o Mel Gibson que chama Teoria da Conspiração, bom pra cacete, né? O cara parece meio maluco porque ele faz umas conexões de fatos que ninguém faz, né? E pode ser que eu esteja aqui, não tão brilhante quanto ele, falando besteira. Mas tem alguma coisa aí que parece que está acontecendo, né? Temos um representante hoje no Brasil da OEA, parece assim uma mistura de Kaká com Jean Willis. Seguramente, se ele for de algum partido lá de onde ele veio, ele é do PSOL, né? Certamente. E ele, inclusive, começou um roteiro interessante, né?
que ele veio, é como se ele tivesse primeiro falado com os acusados antes de falar com as vítimas e apurar os fatos, né? Porque a primeira coisa com que ele falou foi com o Supremo. Mas e aí, ô Vitor, tá acontecendo alguma coisa? Deixa o Lula falar besteira? Você consegue se surpreender com o Lula ainda? Qual que é a sua impressão aí Não, dessa? eu quero mais é que ele solte o verbo, que fale sem freios, desenfreadamente. Porque, se você for olhar, ele está sempre perdendo popularidade dentro da margem de erro. Mas toda pesquisa é um ponto e meio para baixo, põe mais um ponto e meio para baixo, e nisso ele já está com os seus -10, Então, quer dizer, né? provavelmente é pior do que isso, né? É, tá em, provavelmente, você tá aí com as mais simpáticas, está em -6, né? As mais realistas pode ser um -15, mas A tá Dilma ruim, era tá bem ruim. quanto? A Dilma era Ah, quanto quando não, impedida? ainda Menos não. 40, Esquece né? impeachment, Não, esquece impeachment. isso era muito alto. É não reeleição. Esse é o máximo que É, você não, pode desejar. não reeleição. Então, sim, continue falando, tomara que fale sem parar. Eu acho que os ventos meio que estão mudando, né? Essa onda do wokeismo está ficando cada vez mais fraca e com isso, o próprio Trump fazendo esses barulhos todos, as plataformas mudando o seu tipo de posicionamento. Então, eu acho que gradualmente aquele pêndulo que tinha ido para o lado de lá tá voltando para o centro. Vamos ver onde ele para. Eu acho, de maneira geral, é isso que está acontecendo. Agora, sobre essa questão aí do divino, né? O tema que é importante é o seguinte: esses caras assumiram o governo em 2024, né? 4? 3. Dois, três. Três. 2023. Uma situação muito mais complexa para gerenciar, que era um pós-pandemia, né? Você tinha uma situação bem complexa, não era uma coisa fácil. Sem o cenário global a favor, né? Tudo difícil, tudo difícil. Isso, obviamente, requer um nível de competência que esses caras não têm. Um Congresso mais hostil. Exato, tudo fora. Isso tem, nunca tiveram. Vamos voltar no tempo, lá atrás, daquela coisa do Lula 1 e Lula 2 surfou numa onda que provavelmente não se repetirá em muito tempo. Onda de bonança e tudo mais, e mesmo com aquilo, com aquela bonança toda, ainda deixou muitas lições de casa para É fazer, porque uma janela de oportunidade que a gente perdeu, né? perdeu, o filho lá, distribuição de renda e mais nada, né? Tipo, você não vê nada de notável em educação, e tudo. Não houve um Você grande sabe, progresso em várias áreas. você sabe que no Então, assim, truco, ô Vitor, no truco, tem, quando o jogador é sortudo, a gente tem uma frase que diz o seguinte, que um burro carregado de açúcar até o é doce, entendeu? Foi mais ou menos a primeira versão do Lula. é isso. Agora, aí quando você vai ter que pegar uma situação muito mais difícil, tá aí o resultado. É isso. Você não consegue dar as respostas. Por quê? Vai apelar sempre por mais do mesmo, para aquilo que já foi feito, que, sabe, não cabe. Então, sim, não tem respostas, não tem iniciativa. Eu fico só surpreso de ver as pessoas surpresas, porque a irritação da turma da chapa cinza, nossa, mas ele não liga para a responsabilidade fiscal. Oh, que novidade! Vocês achavam, meu? Alguém Novidade Não, sem achou que ele ele ia o ligar, ligar? cara, né? semana passada o cara tá falando em medidas de crédito. Caraca, mano. De novo, É, não aprendem nada. então, assim, não vai melhorar porque eles não têm nada a oferecer. Eles não têm a oferecer em situações complexas, não tem, não tem. Mesmo os que o cercam, né? Não são pessoas de notável saber, né? Então, aquelas visões de mundo, é aquela visão de mundo dos anos 70, isso já passou, personagens do passado. O Lula é um personagem do passado, ele é um personagem que ainda tem o, o mindset é anos 70. É um dinossauro estilizado aí, mas é isso. Eu vejo a hora que se materialize a mudança. E que a gente se livre mesmo de 2026. Bota alguém com pensamento mais moderno que coloque o Brasil aí, né, no mundo contemporâneo. Pô, nós estamos presos às agendas ainda do século passado.
Os Daqui mesmos a pouco, problemas, os mesmos discursos, né? São é, os mesmos discursos, daqui a as pouco mesmas as soluções. daqui a pouco Que as feministas, cansativo. daqui a pouco as feministas vão queimar Né? sutiã. Diz aí, Marcião, você quer fazer uma Não, observação? só aproveitando a história do boné, né? O próximo boné pode ser Yankees Go Home, né? Ah, com Isso é certeza. moderníssimo, né? Não, e é Eu muito legal tinha, que eu tinha 15 anos, cara, pô, é. vou ficar E super eles feliz. criaram um template, né? Porque você pega aquela Exatamente. porra lá e escreve qualquer coisa, né? É de uma Qualquer... imbecilidade, assim, sem contar a mensagem, né? O Brasil dos brasileiros, né? O Brasil dos Tem brasileiros, uma quer dizer, conotação fascista aí, né? Quer não, dizer, não, e todos não os. significa nada, não Né? significa nada. Mas, ó, Eu me lembrei, teve hum, um meme de uns tempos atrás também, esse foi mais novo. Lembra da história da Luísa que está no Canadá? O Brasil é dos brasileiros, menos da Luísa que está no no Canadá. Canadá. Lembra disso? É isso aí. Mas, ó, não faz sentido nenhum. O Brasil é dos brasileiros. E aí? Se Nada. esse é o gênio. Excelente, Márcio. Você sabe que eu fiquei quebrando a cabeça para escrever alguma coisa sobre esse boné, né? Eu tinha que escrever alguma coisa, não era possível não passar em branco. E passou em branco. Você perceber na minha timeline, não tem nada sobre esse boné. Porque, de fato, eu não consegui chegar. E agora você resumiu exatamente aquilo que eu senti. Não significa nada. É um vazio. O que Então, significa mas Não, isso? eu isso acho já é que antigo significa. dele, Eu acho que né? significa, sabe o quê? Porque assim, ó, se o cara responsável por salvar a comunicação do governo coloca essa ideia, meu, Isso, isso significa, significa. significa, que nem o Ronivon, Significa. significa, entendeu? Significa. Significa. Porque Significa que. os slogans anteriores do Bolsonaro, se eu não me engano, era a pátria acima de tudo, Deus Deus acima acima de de todos. todos. Significa porra nenhuma, cara, não significa nada. Não perguntaram para Deus o que ele achava. O outro foi Brasil, um país de todos, que era o da Dilma, eu acho. Mas Não, esse é Não menos significa pior. nada, é nada, Esse menos nada, menos, pior. nada. mas é menos O pior. Brasil é dos brasileiros, é anódino. Não, mas É, esse é fantástico. Deixa eu só dar um pitaquinho aqui para encerrar esse papo do Lula. Olha como a gente tem que lutar pela liberdade de expressão. Olha a beleza da liberdade de expressão. É o que o Vitor falou. Deixa o caboclo falar. Deixa ele. Bate palma, fala que ele tá abafando, porque você vê que é uma sucessão, ele não para. Essa, né, de falar para as pessoas, não compra. Tá com fome? Ah, não compra. Porque o que que é pior? Olha só que loucura. Olha a falta de senso, né, do discurso dele e do exemplo, porque liderar é como educar, é o exemplo, né? Você não fala sem fazer. Então vamos pensar aqui, né? Primeiro ele fala a questão de, olha, temos que, o cara tem que pesquisar, tem que gastar. Só que aí ao mesmo tempo, o cara faz uma reforma lá, casa da Dinda 2, vocês devem ter visto a cascata, né? Compra o tapete de não sei quantos mil, o sofá de não sei quantos mil, quer dizer, é um puta de um contrassenso. Aí ele adoece, tendo toda a rede pública hospitalar no direito que é dele, sabe-se lá quem paga, deve estar custeando. O Lula é uma pessoa rica, né, hoje. A declaração de imposto dele mostra isso, que ele é um milionário. E aí ele vai lá para o Sírio-Libanês, mas ao mesmo tempo ele critica prefeitos que não colocam os seus filhos, né, nas escolas municipais. Putz, como eu queria pesquisar o histórico escolar dos filhos do Lula, ver onde que eles estudaram. Eu fiquei com uma certa curiosidade. Então, cara, putz, você não precisa de inimigo. O Lula não precisa de inimigos, né? É só deixar o bichão falar, né? Vai deixando ele falar, entendeu? E ele tá com essa síndrome de onipotência, né? Porque realmente a trajetória dele, pô, o cara sai do cafofo pro mais alto posto do país. Pensa o que que passa dentro de um camarada desse aí. Ele se comparar com Jesus Cristo, com Deus, normal. Porque realmente nós estamos num país maluco, né? Que aquele cara que deveria simbolizar o que nós tivéssemos de melhor, o símbolo, é o cara que saiu direto de uma prisão, né? E levou para lá e com essa primeira Mas dama de penduricalho, né? Que é acho que brincadeira também. hoje ele não, ele se sente desconfortável com o nível de popularidade que ele tem. Ele Ah, com não, certeza, não está acostumado, né? não, não, é. E Então, ganhou ele. essa sensação de onipotência, eu acho que já É, está desgastada. e desde zero ganhou a eleição como se tivesse ganho de barbada,
sem se dar conta que ao presidir o país, metade do país, do país odeia ele. E ele só foi eleito porque tem um pedacinho do pessoal que votou nele que odeia mais o Bolsonaro. Então, assim, um cara que nunca, em momento algum, propôs nenhum tipo de consenso, de estender o discurso. Então, assim, ó, maravilha, deixa ele falar. E saindo do pior, indo para o melhor, pelo menos no nosso caso, né? Somos militantes declarados. Bom, tivemos pesquisa aí, né? Pesquisa eu não posso começar com outra pessoa que não seja o Xará. Xará, tem uma pesquisa aí mostrando que hoje o candidato que seria mais viável, com menor índice de rejeição, que rivalizaria mais com o Lula, seria o Tarcísio. O que você acha dessa pesquisa? E você acha que o Tarcísio será, se fosse fazer um cenário ali, né, como gestor, provável, pouco provável e tal? Possível, impossível, quem que você acha que vai ser? Eu sei que é cedo, mas você acha que o Tarcísio será o candidato opositor ao Lula? Não sei. Bom, primeiro que estão deixando a gente sonhar, né? É, eu É, li isso aquela, hoje, um amigo, o Filipão aí, que tá mudando de gestor, escreveu. Estão deixando a gente sonhar. o pessoal da Faria Lima está assim procurando segurar entusiasmo. Ó, primeiro que, vamos lá. Aliás, cá para nós, né? Se- Um pouco desse recuo do dólar, eu acho que é o mercado apostando cada vez mais que o Lula não se reelege, né? Então, então, vamos assim, lá. Calma, respira fundo, calma, tampa o calma. nariz. Cuidado com as correlações. Vamos lá. É, primeiro que a pesquisa me surpreendeu no seguinte sentido. Pesquisa, nós estamos há 18 meses, né? 16 meses das eleições. Não é pesquisa eleitoral, é recall, né? O cara, assim, quem você votaria? O cara vai lembrar do nome, ou vai ver lá os nomes que. E, incrivelmente, o Tarcísio, que é um cara absolutamente low profile, não é um Dória da vida, né? Que é um marqueteiro, né? Que é um cara que faz questão de aparecer. Pelo contrário, né? O Tarcísio é um cara super discreto, aparece empatado com o Lula. Mas que pesquisa foi? Eu Pesquisa tô por fora. Que pesquisa foi? da Atlas, saiu hoje. Atlas Intel. Atlas e Intel. O Tarcísio aparece inclusive na frente do Bolsonaro. O Bolsonaro aparece 4 pontos atrás do Lula e o Tarcísio aparece 1 ponto atrás do Lula. Que para mim foi Isso assim. no primeiro turno, né? Porque no segundo já deve Não, estar na não, frente. segundo, não, no segundo turno. Ah, No segundo turno. No primeiro turno, todo mundo perde de lavada, né? O Lula ganha com 40% e o Tarcísio tem 24%. Mas o segundo turno, né, ele fica só 1 ponto atrás. Agora, é uma pesquisa, precisa ver a metodologia utilizada, enfim. Precisa ver essa coisa ao longo do tempo. Acho o Tarcísio um cara muito consciente do lugar onde ele está. Ele só vai, ao contrário do Lula, que ele é candidato, o que pode fazer o que for, pode estar com a popularidade de menos 30, ele vai sair candidato, porque é o que ele tem a fazer. O Tarcísio não. O Tarcísio ele vai ter que ser carregado. Vai ter que ser carregado pelo Kassab, vai ter que ser carregado pelos partidos, ele vai ter que ser carregado. O mais mesmo porque provável, na cabeça ele do tem uma Tarcísio, reeleição garantida em São Paulo. exatamente, ele não vai largar uma reeleição garantida para se bater contra o Lula. Porque ele sabe que em 2030 o Lula já não vai estar mais lá. Aí ele vai estar com É, terreno livre. e ele é pragmático o suficiente para esperar, né? Exatamente. Então, eu acho hoje a probabilidade maior ele não sair. Por mais que as pesquisas, né, indiquem tal, porque a chance do Lula ganhar não é desprezível. Não é desprezível, né? Com esse menos 10 aí, se ele entra em 2026 com esse menos 10 ele ganha. Porque ele vai recuperar essa. Ele vai abrir o cofre, vai gastar como se não houvesse amanhã, né? Então, assim, adoraria, né? Acho que ganharíamos aí 4 anos, mas não boto fé não, por enquanto. E você, Marcião, o que achou da pesquisa? Tarcísio sai, não sai? O Lula vai piorar a situação dele até o final? Muita gente aposta que ali na eleição, com a máquina na mão, ele consegue recuperar parte dessa popularidade. Qual que seria a sua aposta?
Bom, eu acho o seguinte: primeiro, esses números não surpreendem, porque houve uma pesquisa anterior que a forma de apresentar, né, a notícia fez os petistas comemorarem, que foi aquela que dizia que o Lula ganhava de todo mundo, a da Quest, né, se eu não me engano. Lula ganha de todo mundo em qualquer cenário e piriri poró. Aí eu parei para olhar, porra, eu sou engenheiro, alguma coisa tem que entender de número, né? Aí eu comecei a olhar e foi exatamente isso, quer dizer, o Lula no primeiro turno ganhava de todo mundo, mas tinha 30 e pouco, 30 e pouco, somava os da direita e tinha cenário com Bolsonaro, sem Bolsonaro, os da direita ganhavam dele. Aí vai para o segundo turno. Segundo turno, o Lula ganhava de todo mundo, mas tudo jamais com 50%. Era tudo 45 a 38, e o cara que era o maior adversário dele era o Gustavo Lima, né? Por quê? Porque era o único cara que todo mundo sabia quem era. Então, é, a minha leitura, eu me lembro que eu até postei alguma coisa no Facebook, alguns amigos petistas lá. Pô, isso aí está mostrando para mim, e outra, a rejeição do Lula era 49%. Aí eu digo, como é que um cara que tem 49% de rejeição vai ganhar o segundo turno? Não ganha. Não tem como. Então, eu digo, essa notícia é péssima. E, inclusive, nessa pesquisa da Quest dizia o Tarcísio era desconhecido para 40 e poucos por cento, o Zema, que também entrou na história, era desconhecido para não sei quantos por cento, né? E, resumindo a história, se botar um cone com o Lula é competitivo, é altamente competitivo. Essa foi a leitura que eu fiz, e é uma leitura matemática, é número, só isso. Então, essa aí, para mim, já é um complemento da anterior, não é nenhuma novidade. Agora, se o pessoal começar a conhecer mais o Tarcísio, a tendência e o Lula continuar falando, né? Tomara que ele fale, super liberdade de expressão para ele, a tendência é o Lula cair. Agora, claro, primeiro, não se pode, né, nunca subestimar a capacidade que o Lula tem. Ele tem aquilo que eu falei, ele tem um eleitorado cativo lá que é difícil. E segundo, ele é inteligente, ele não é bobo. Então, ele tem essa capacidade de usar a máquina e talvez virar. Ainda não é barbada, mas faltam 16 meses. Então, eu acho que Não, até mais, abril. 20, Oi? mais de 16. São Mais 20 16. meses. Ah, tá. Não, 16 é para desincompatibilizar. O Tarcísio teria que sair do Ah, governo de São Paulo em verdade. abril. Aí é que dá os 16 meses. Eu me expressei mal. Mas, enfim. Então, eu acho que ainda tem Ah, chão ok. para correr. Tem chão para correr. Mas é bem possível da gente chegar em abril do ano que vem com um cenário tão ruim para o Lula que ele tope. Que ele tenha praticamente 100%. Mas vamos ver, as águas É. vão rolar. Não é? Diga aí, Xará. Só para complementar, tem uma variável que eu acabei esquecendo de colocar no jogo aqui, que é a variável do ciclo econômico. Nós vamos chegar a 2026 com a economia desacelerando e a inflação ainda em alta. Eu não sei, talvez em 2026 ele abra de novo os cofres e reacelere, mas o ciclo econômico vai estar contra ele, né? Porque ele começou errado o governo, ele começou fazendo expansão fiscal, ele devia ter começado fazendo contração fiscal para adiantar esse momento do ciclo. Ele postergou o plano dele, ou enfim, sei lá que se tem plano ou não, né? O desejo dele é que esse momento do ciclo não chegue nunca, não tenha desaceleração, mas vai chegar. Então, esse vai ser um problema para ele no ano que vem. É Ah, tipo motor fora e, do ponto, né, Xará? exato. E só complementando, eu acho que tem um outro fator que pode ser importante. Como vai ser esses primeiro um ano e meio do Trump e o restante do Milley? Se o Milley realmente der a virada na Argentina e se o Trump estiver com a popularidade em alta, isso também influencia, na minha visão. Mas, enfim,
Os dados estão rolando. Bola para frente. E aí, Nora, o que que você acha da pesquisa? Já dá para você tá mais pro time de que acha que o Lula é daí para baixo, ou na reta final, tendo a máquina na mão, ele consegue reverter esse quadro? Olha, eu só estou torcendo para que nem o Supremo, nem o TSE tenham visto essa pesquisa, tá? Porque, sério, gente, vamos falar baixinho aqui, sabe? Vamos falar desses resultados, porque assim, foi só o Caiado sair dizendo que seria candidato, já começaram a descobrir coisas dele para torná-lo inelegível, né? Então, melhor, sabe, deixa quieto o resultado, tá? Não vamos divulgar essa pesquisa. Eu sei que eu tinha colocado essa pesquisa na pauta para hoje, tá? Mas pensando bem, vamos deixar quieto, vai, deixa assim. Porque alguma coisa hão de procurar, tá? Nem que seja aquele, sei lá, como fizeram aquela do Trudeau, que ele fez blackface quando era adolescente, eu acho que no dormitório da faculdade, né? Então, vai ser alguma coisa nessa linha. Então, acho que sim. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o Guter, mas é muito cedo, tá? Muito, muito cedo. Também não acho que ele vá sair, a não ser que sei lá, se o Lula, estamos sonhando, né? Se o Lula se tornar inelegível, por exemplo, aí eu acho que ele tem todos os motivos no mundo para sair, né? Quem sabe? Alguma coisa assim, mas eu não acho que vai acontecer. Ah, tá vendo? É. Então, assim, vamos deixar quieto, vai. Melhor ficar quietinhos assim não o tornam inelegível, vai. Já fizeram, ó, daqui vamos aqui pela lista. Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado também está bem a perigo, tá? É só uma questão do nome aparecer aqui que, pronto, já o diligente TSE e o diligente Supremo fazem alguma coisa, só do lado de cada do quadro, tá? Não do lado de cá. Mas, E, enfim, e aí, deixa quieto. Vitor, e você? Qual que é a sua aposta? Daqui para baixo, o Lula vai conseguir recuperar algum cacife político até a eleição, tendo a máquina pública? O candidato que pode derrotar, quem vai ser o que vai polarizar com o Lula? Vai ser o Tarcísio? Vou fazer uma afirmação bombástica. Bombástica. E Então, depois peraí. vocês me cobrem. Tá. Deixa a gente se preparar. Pronto, pode falar. Tá gravando. O Lula não será reeleito de jeito nenhum. Irá concorrer? Né? Se não houver problema de saúde, sim. Irá concorrer e vai perder. E por que que eu estou dizendo isso? Porque tem um elemento aqui que a turma já está começando a ficar de saco cheio dele. Aquele pessoal que embarcou no, tipo, não tem opção melhor, não sei o quê. Inclusive, players da economia importante, né? Que se iludiram. Assim, a realidade é que esse pessoal já não quer o Lula. Já viram o que é o Lula. Vocês já imaginaram mais 4 anos de Redescobriram Lula? o PT, redescobriram o É. Do PT. PT. Alguém já parou Não, para pensar agora ele que vai ser pragmático. que Ah, os, vamos dar. esses agentes econômicos e tal, todo mundo que tem negócio, assim, é que o pessoal que realmente, pode dizer, o establishment, você chama de que você quiser, mas obviamente, são agentes que influenciam a composição das forças políticas. Tem uma parcela dessa turma que embarcou. E agora estão vendo do que se trata esse Lula. E assim, já pararam para pensar o que seria um novo governo Lula com 81 anos de largada, 81 anos de idade até 85? Isso, na boa. Assim, esse pessoal vai meter um pé na bunda do Lula. Essa que é a verdade. O Lula que engatou essa coisa por causa do amor, agora ele está aí, é um telhado de vidro enorme, né? Vai passar 4 anos, vai fazer um governo horroroso, ruim, e as pessoas falam assim, chega, afinal, o que que a gente quer, né? Mais 4 anos disso? Então, ele não terá o apoio dessa parcela do establishment que teve. O pessoal vai querer se livrar. Porque, imagine, são mais 8 anos, não sei, um atraso quase que. Como é que ele tira esse atraso? Com essa coisa, né? Então, eu acho que, além do fato dele ter um ciclo econômico desfavorável,
em 2026, pode colocar dinheiro na economia? Pode, vai dar uma melhoradinha, mas eu não acho que ele vai melhorar muito. É, você vai ter toda uma confluência de fatores que o pessoal não quer mais saber do cara. Essa que é a verdade. Quem for, vamos dizer assim, os pragmáticos que caíram no conto do vigário, vão abandonar esse barco. Ao longo, até lá, muita gente vai sair desse barco. Aqui no mercado já Inclu- abandonaram, né, Xará? vai. Então, Já. ele vai perder. Ele vai perder, entendeu? Vai perder. Quem vai ser o ganhador? Essa é outra conversa. Não sei se vai ser o Tarcísio. Agora, Então, quem ele vai perder. só, não sendo Bolsonaro, tendo a concordar com você. Então aí tem esse elemento aí que eu acho que. Mas está inelegível, não tem como voltar, enfim. Eu não acho Nem ele, nem que. o Eduardo Bolsonaro, né? Não, qualquer Sim. coisa qualquer Qualquer coisa Bolsonaro. da árvore genealógica, Nem a Exato. né? Michele. Nem a É, Michele. Nem a Michelle. Ah, eu acho que. Vou dar aqui o meu pitaco. É, eu acho pouco provável, mesmo tendo a máquina pública, que o Lula consiga recuperar. Eu acho que é daí para pior, porque nós temos uma inflação que ela não será controlada a tempo, seguirá machucando especialmente o bolso dos mais humildes, né? Essa comemoração do IPCA de janeiro agora é ridícula, né? Ah, é o menor, também você vai ver alimento lá que é o que dói no bolso do povo, tá doendo. Então, assim, sincero e francamente, é, não quero subestimar o Jason, né? Mas eu não acho que o Lula consiga. E acho que na iminência de perceber que ele não vai encerrar a biografia dele com uma derrota numa eleição. Então, acho que é razoável imaginar que tem uma grande possibilidade que, ainda que com um quadro de saúde estável, né, para a idade, eu acho que se o Lula achar que vai perder, se ele não tiver essa convicção, eu acho que ele não encerra, ele não topa. ele Tem não sempre encerra, ele não ele pode, encerraria. ele tem a desculpa tá pronta, né? Tô velho e tal, não sei o é, quê. Tá pronta a desculpa. isso Mas ninguém acha que vai perder. Não tem Então, político que acha que vai perder a eleição. Até o Imael achava que ia ganhar. tudo bem, mas eu acho que tem, no caso dele, tem esse fator, né? Porque se ele perder essa eleição, ele encerra a carreira política dele com uma derrota. Porque ele não vai ser candidato a deputado, ele não vai ser senador, ele não vai ser governador, não vai ser nada. Ele vai ser o presidente de honra do PT, rumando para o fim. Então, eu acho que neste caso teria essa questão. Concordo plenamente com o Xará. Tarcísio só sai candidato a presidente arrastado. Arrastado. Cercaram lá o palácio, deram a volta, porque ele é um cara pragmático. Ser governador de São Paulo não é pouca coisa, equivale a ser presidente de alguns países aí, né? Você tem um pedaço significativo do PIB na tua mão, você tem o segundo maior orçamento do país. Então, acho que abrir mão de uma eleição certa para se aventurar, se não tiver uma aliança muito amarrada, com muita clareza, em um cenário muito favorável, tipo assim, ó, não tem erro, vai lá que é tua. Eu também acho que não sai. E aí, obviamente, fica aberto. Em relação se o Bolsonaro pode concorrer ou não, eu acho que o mais provável é que não seja revertido esse quadro, mas acho que hoje existe no Congresso uma tendência crescente de se anistiar 8 de janeiro, e diferente do Xará, que acha que ou é uma coisa ou outra, eu acho que uma coisa poderá levar a outra. Porque uma anistia seria um sinal de uma mudança de entendimento majoritário. E isso poderia, de alguma maneira, se aplicar ao Mas Bolsonaro. a inelegibilidade dele não é por conta desses eventos. Não, mas não é. Mas a inegibilidade dele é por conta de qualquer coisa que quiseram que tenha sido. Né? Se a predominância da força política é outra, eles que faz uma narrativa. Foi a mesma coisa que fizeram com o Lula. Tiraram o Lula da cadeia lá, encontraram um estratagema jurídico e tiraram. Porque era Ah, mas aí seguiu uma lógica jurídica, né? O problema do mas aí, Bolsonaro é que o hum, TSE cassou não o mandato dele, né? o direito político dele. Os direitos políticos dele, porque ele juntou lá Aí amanhã vem um projeto de lei para anistiar todos os Então, políticos cassados. Hoje aí nós estamos precisa ver vendo como é que Então, o hoje nós estamos tribunal reage, né? hoje nós estamos vendo o Bolsonaro defender o fim da ficha limpa, né? Porque se é a meu favor, se é contra, Sim. como é que é usado ou não. E de fato, né? Assim, s- parece incoerente, conceitualmente é,
né? Mas todo político é assim mesmo. Tá aí o Fernando Henrique usufruiu da reeleição estando no mandato. Difícil defender, né? Você aprovar uma emenda de reeleição, você estando no mandato, se aplicar a quem está no mandato, mas não foi por isso que ele e um monte de gente que queria que a emenda fosse aprovada também para tirar proveito, aproveitou, né? E a sabedoria popular diz, né? Aos inimigos tudo, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Diz aí, Márcio, mas eu acho que, ó, o Lula não concorre, o Tarcísio só entra na certeza, e eu não dou como favas contadas que o Bolsonaro não possa ser candidato na próxima eleição, porque vejo uma tendência crescente em relação à anistia. Diz aí, o Marcião. Não, é só entrando com uma coisa que a Nora falou, e que eu acho que é outra dessas coisas estranhas que estão começando a acontecer, né? É o STF. Existe uma regra entre os juízes de futebol, né? Eu até fiz uma crônica no Facebook semana passada sobre isso, que diz, olha, você ajuda o time até onde der, chega uma hora que começar a dar na vista, você dá um pênalti, o cara perde, diz, bom, não vou dar outro, né? Vai ficar ruim. O STF tá ficando mais quietinho. Mas por quê? Porque está dando na vista. Eles não podem sair, não. Ah, o Tarcísio está ganhando o Lula, tira o Tarcísio. O Lula tira. Não, não dá para ser assim. Né? Está começando a ficar muito escancarada essa preferência. Então, eu não duvido nada que esse cenário que você está dizendo aconteça. Ou seja, né, a anistia para o 8 de janeiro, a anistia para o Bolsonaro, inclusive com essa segunda, o xadrez 4D, com essa segunda intenção. Tipo, olha, o Bolsonaro, o Lula pode ganhar. Então, anistia o cara e vê se bota o É, cara na pista aí para correr. nessa linha Mas, de enfim, raciocínio, o melhor eu acho candidato. que isso está acontecendo. Está acontecendo. É, o Eu melhor estou vendo candidato. isso E eu acontecer. concordo. Talvez isso até corrobore a chance do Bolsonaro, que o melhor candidato de oposição para o Sem Lula dúvida, é. é o Claro. Bolsonaro, que é o É o único que candidato tem que. rejeição maior que a É, dele, porque, assim, no caso do Tarcísio, todos que votam no Bolsonaro votariam no Tarcísio. Ah, não, sem se não dúvida. for no Bolsonaro, não vou votar em ninguém. Ah, não, não vou votar então. Sou isentão agora. Vou votar no Duvido, Lula. Vou né? votar no Duvido. Lula. E essa massa meia da isentolândia. Tendo um candidato que saiba comer de garfo e faca e tal, não seja tão grosseirão, eles não vão sentir tanto nojinho, então acho que tem uma chance razoável. Então, de fato, o melhor candidato para o PT hoje seria o Bolsonaro. Bom, meus amiguinhos, falamos pra caramba aí, né? O tempo passou, agora vamos começar ali a nossa rodada de bolas dentro, bolas fora, dicas, né? Então, eu vou começar com a Nora. E aí, Nora, qual que é a sua bola dentro e qual que é a sua bola fora? A colinha. A minha bola dentro, o decreto que o Milei assinou, que também o Trump tinha feito, fez a mesma coisa, que é proibindo a transição de gênero em menores de idade, tá? Eu sei que é um assunto polêmico, não é que eu seja contra a transição de gênero, eu só sou contra a idade. Se vocês lembrarem daquele caso daquela menina de 4 anos que começa uma transição de gênero, aos 4 anos, antes dos 10 já tinha completado tudo. Eu acho que tem alguma coisa profundamente doente nisso, tá? Eu acho que não poderia ser assim, não pode ser uma coisa assim, não, porque a criança se sente, a menina se sente menino. Então deixa se vestir de menino e tudo. Agora, você mutilar, você fazer um tratamento hormonal e tudo que é irreversível, que vai ter sequelas pro resto da vida, eu acho que aí não. Então, eu acho que é bom colocar um limite de idade. 18 anos me parece que, pelo menos acho que 18 anos e com todo o apoio psicológico e tudo para fazer, ok, tudo bem. Agora, antes disso, pessoalmente, sou totalmente contra. Então, bola dentro do Milei. Bola fora, eu tinha até notado já por outro encontro nosso, mas acabou passando batido. Bola fora. Lula, o ministro da Fazenda e outros não foram para Davos, tá? Então, toda aquela coisa de 2022, 2021, e quando o Bolsonaro foi e almoçou sozinho, não, porque é um absurdo, ele tinha que aproveitar esses encontros de alto nível para vender, promocionar o Brasil, vender melhor os produtos, não sei o quê, tudo foi por água abaixo, né? Agora ficaram todos aqui sem o menor motivo, tá? Mandaram quem? O presidente do Supremo, ok?
Tá bom, vamos fingir que faz sentido. E dica, eu acho que eu não falei disso aqui ainda, mas enfim. Se já falei, me desculpem, um filme chamado Pequenas Cartas Obscenas. Filme em inglês, tá na HBO, com a Olivia Colman, que é alguém que eu não gosto. Eu não gosto dela como atriz, mas ela está ótima. E o filme é muito, muito, muito interessante, tá? Vale a pena. Pequenas Cartas Obscenas, E tá? aí, e aí, Márcio, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, eu vou me estender um pouco na bola dentro, que mais. Deixa eu falar, bola fora vai para todas as falas do Lula aí, não precisa nem tocar no assunto. Bola dentro, né? Eu sou um cara meio obcecado com esse troço, né? O Trump, entre as primeiras porradas lá que ele soltou lá uma recomendação para acabar com esse negócio transexuais no esporte, né? Achei bola. E o pessoal que não está acostumado com a democracia, né? Acha que é democracia relativa, ele não decretou nada, porque ele não tem autoridade para isso. Ele fez uma recomendação, cada estado aprova se quiser. Agora, ele tem elementos de pressão, por exemplo, cortar a verba de equipes universitárias. Enfim, ele fez um posicionamento que ele tinha prometido fazer e fez. Né? E isso veio a calhar porque essa semana teve a Copa Brasil de vôlei e tem uma transexual que joga aqui no Brasil há muito tempo. Eu cansei de falar que isso está errado, não sei o que, coisa tá bom. Né? Já quase fui processado por transfobia, bom, enfim. E um dos argumentos que o pessoal tinha é dizer, mas o time dela nunca foi campeão de nada, como se isso significasse alguma coisa no esporte coletivo. Né? E o Osasco foi campeão da Copa do Brasil agora. Primeiro, eu achei engraçado, a repercussão foi muito menor do que eu pensava. Talvez quem não acompanha a vôlei nem tenha ficado sabendo. Ela fez um desabafo, chorou. Temos uma transexual campeã no Brasil, que legal, legal pra cacete. Bom, então, o que vai acontecer? Tá? O Osasco, pela vitória, vai participar do Sul-Americano de Clube de Vôlei. E aí vai ter um problema, que a Federação Internacional de Vôlei não aceita transexuais. Por isso que ela nunca foi convocada pelo Zé Roberto. Previsão, assim como o Vitor fez a dele, me concentrei na. Vai dar merda. Ou seja, né, os times argentinos e bolivianos, porque só dá Brasil. O último time da Superliga do Brasil ganha de qualquer um na América do Sul, né? Mas os caras vão fazer o seguinte: opa, eu não aceito. Não aceito porque não sou obrigado a aceitar. Existe um regulamento, uma federação maior. Isso vai dar uma merda. Preparem-se para isso. Então, Preparem a pipoca. prepara a pipoca, eu vou curtir demais. Então, nem dica eu quero, já falei muito, mas acho que essa história vale como bola dentro do Trump e prepare a pipoca, que esse negócio vai ficar muito divertido. É, excelente bola dentro. E aí, Xará, e você? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Minha bola dentro vai para a Miriam Leitão, que Por quê? Por deu a quê? Por dica aí, quê? porque deu a dica do suco de cenoura, tem aí do fundo de tela. Dado que a laranja está cara e seguindo a recomendação do nosso presidente planejador financeiro pessoal, sugeriu a troca de laranja por cenoura. E foi um sketch bem engraçado ali na Globo News, teve a oportunidade de compartilhar na minha timeline. Quem não viu, por favor, Pare- veja, é bem Parece, engraçado. parece o Porta dos Fundos, cara. O Porta Parece. dos Fundos podia Olha, vou te processar dizer, os caras. os caras realmente, o Não, fazer roteiro ali humor no foi Brasil tá cada dia sensacional. mais difícil, né? Tá. Cada dia mais Concorrência Foi difícil. enorme. realmente, bom, enfim. Então, tá aí suco de cenoura, que diz que é bastante, eu não consigo nem olhar para isso. Vou tirar rapidamente depois do programa terminar. É, a minha bola fora, escrevi sobre isso hoje, vai para o CGU, na verdade para o governo Lula, né, representado pelo CGU, que faz críticas ao ranking da Transparência Internacional, que nos colocou onde sempre estivemos, lá na rabeira da percepção de corrupção.
E o CGU escreve um negócio assim, uma peça é, é o perfeito idiota latino-americano, né? Assim, não reconhecem as nossas os nossos esforços de combate à corrupção, enfim, criticam o termômetro, né? Como normalmente acontece e passam ridículo no cartão de crédito e à vista também, né? Então, bola fora aí para o CGU. Essa coisa da realidade que insiste em se impor, né? Pois é. E assim, como se. E tem uma parte engraçada, né? Inclusive nessa pesquisa da Atlas, o, o segundo tema de maior preocupação do brasileiro, ali empatadinho com o primeiro, é corrupção. O primeiro é criminalidade, o segundo é corrupção. Assim, de longe, os dois principais, terceiro lugar ali, inflação de longe, né? E aí cada CGU escreve, olha, que esse ranking da percepção ele é limitado porque só houve empresários, não é o povo brasileiro. Se Ah, com fosse o povo certeza o Seria brasileiro, povo, pior. seria é, ainda com pior. Seria certeza o povo pior. brasileiro teria uma Pois percepção é, muito diferente, né? muito diferente. Seria diferente, acho que seria pior, né? Sim, Mais, É engraçado. mais, mais É, um, mais um para tirar do boné lá. O Brasil é dos brasileiros, menos os empresários, eu estava menos quem conversando, votou no desculpa me Bolsonaro. alongar sobre isso, mas realmente é um troço. não, tranquilo. Eu estava conversando hoje com uma pessoa simples, tal, que, enfim, falando sobre dificuldade de transporte para a Zona Leste e tal, e falando, fizeram lá um monotrilho, mas demorou para entregar, certamente tem esquema. Então, essa é a mentalidade do brasileiro. Tudo tem Não, esquema. tudo em mais constante teve roubo. Tudo mais exato. Esse é o CNTP no Brasil. É. Se Tem não teve roubo, roubo, é de se estranhar. né? Então, realmente, bom, enfim, é isso. A minha dica vai para uma série, eu acho que é relativamente, não é nova, né? Eu descobri 3 temporadas, chama-se The Lincoln's Lawyer. Na verdade, foi traduzido como O Poder e a Lei. Eu nunca vi um título brasileiro tão Ah, é o cara da. ridiculamente ruim. É muito bom essa série. Eu gosto, É legal. bem, assim, é uma série leve. O roteiro é bem básico, assim, né? Não é nada brilhante, mas é uma série leve. É É o Lincoln's Lawyer, né? pra É um dormir. advogado. Exato. É Pra um dormir. advogado que vive dentro do Lincoln dele, né? Por isso que é Lincoln's Lawyer. E, e para quem gosta de filme, enfim, série de julgamento, é um prato cheio, porque só É, tem julgamento, né? é muito E, bom. e os truques do advogado para conseguir provar a inocência dos clientes. É Ó, bem engraçado, duas séries, divertido, leve, duas né? séries nessa linha. Uma antiga com James Woods, chama The Shark, que ele era um advogado de defesa e foi, vamos dizer assim, chantageado para fazer parte da promotoria. Então ele Uhum. usa todos os truques estando na promotoria, muito legal. E Suits, né? Que tinha Sim. inclusive a Meghan Markle. Suits é sensacional, né? Muito Não, bom. e tem partes no roteiro em que eles são, várias partes, eles são didáticos. Então, qual vai ser a tática usada pelo advogado e por que que ele está usando essa tática, dada a É muito lei e legal tal, mesmo. tal. E É bem saiu uma legal. nova temporada agora, né? Recentemente, não foi Eu isso? não, saiu? Não sei, porque eu estou esperando. Essa é uma nova temporada. E, bom, e você, Vitão? Sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Eu vou dar uma bola lenta pro Santos, que repatriou o Neymar. Mas o Vamos ver se Neymar, ele ele. Obrigado. tá. Mas olha, o helicóptero do Neymar ferra a natureza lá, uma gigantesca emissão de carbonos. Como é que você pode Vamos dar uma ver bola? Você se é ele consegue. desalmado. Você não tá É, preocupado com os pinguins, com as focas, com os ursos polares. Porra, cara, tá de sacanagem. Você é um olha, fascista mesmo, viu? eu sou um cético em relação ao desejo do Neymar de se ainda conquistar coisas no futebol. Eu acho que ele não tem mais. Mas vai que tem. Porque se olhar para a nossa seleção, meu, é um deserto. Então, Não, e se ele é der diferente certo, mesmo, né? se ele der certo, se Ele ele jogar, né? voltar, se ele quiser jogar e pô, e não sei o quê,
vai que isso dá ressuscita o cara e a gente tem algum tipo de esperança aí para retomar algum tipo de protagonismo no futebol, coisa que nós já perdemos faz tempo. Olha, deixa eu só interromper você. Eu assisti os 2 jogos que o Neymar fez até agora, né? Talvez eu seja o único aqui que tenha assistido. O Neymar é o seguinte: você vê claramente que ele é diferenciado. Ele Não, coloca a diferente. bola onde ele quiser, O cara ficou um ano e né? pouco sem jogar a bola. Ele põe a bola, o atacante, que é o atacante é o cabeça de baga, mas ele coloca onde ele quer. O problema é que ele está absolutamente fora de forma. Assim, ele está com 2 bolas de ferro nas pernas. Inclusive tem uns memes muito engraçados, né? Com inteligência artificial. Você já deve ter visto aí, do Neymar gordinho. Curtinho, Nossa, barrigudo. essa parte é. Tem um que é o Cristiano Ronaldo é, dando dicas para ele. Putz, é muito engraçado. Mas enfim, eu acho que é uma boa tentativa, assim. Fez bem o Santos e vamos ver que se dá certo, né? A bola fora, eu sigo quem deu pro Divino, com suas declarações. Não tem muito o que falar, né? Tem o Supremo e Lula, são bolas fora hors concurso. Não vejo uma outra assim pipocando maior. E dica, vou dar uma dica, porque normalmente essas séries, quando elas passam na terceira temporada, elas caem de qualidade, né? Eu acho que a terceira temporada é o divisor de águas. Se você melhor tá sem ideia, para por ali. Tem uma série espanhola chamada Entre Vias, Boa. que ela é muito boa. Eu comecei a quarta agora e ela tá mantendo o nível. Eu tô no meio, não sei. Muda muita coisa da terceira, porque houve alguns acontecimentos bem marcantes no final da terceira. Você fala, bom, acabou. Não, não acabou. Se fizer, fizeram a quarta e tá indo. Eu recomendo, é uma série. Ela tem um certa dose de humor, né? Tem uma coisa meio densa também, porque os protagonistas são. Tem uma coisa, um humor meio sarcástico, assim, mas meio com a certa densidade dramática. É boa, a série é boa, assim. Porque eu gosto de série E aquele espanhola. ator protagonista é um bom ator, né? E José ele faz Coronado. isso, bom É, ator, bom ator. Faz muito, faz bem esse papel de rabugento, faz né? bem. Faz. Muito bom. Bom, eu vou dar aqui a minha bola dentro. É o seguinte, pô, o Brasil é um país que as coisas basicamente estão resolvidas, né? Você tem aí um legislativo super eficiente, né? Um poder executivo fiscalmente muito responsável e um poder judiciário que nos custa pouco e bastante célere, né? Então assim, como graças a Deus a gente vive nesse país espetacular e o Supremo Tribunal Federal, além de ser a casa guardiã da Constituição, também agora, né, num gesto de elegância, lança a sua linha de gravatas e lenços para retribuir os presentes. Quer dizer, estamos com pouco problema, nada para resolver, e o nosso, né, eu não diria presidente do Supremo, né? Porque de vez em quando ou outra, historicamente o Supremo teve presidentes, mas agora nós temos um rei, né? Que o ministro Barroso é gente fina, elegante, né? Então, realmente, É o assim, imperador. então, assim, a minha bola super dentro, né, para essa iniciativa imprescindível do nosso Supremo Tribunal Federal, alguns injustamente dizendo que isso contrasta com a tragédia, desgraça, miséria do país, mas imagina, nada a ver. Porra, minha bola fora, né? Pro nosso War concurso, pro nosso coach, nosso presidente, né? A bola fora continua a mesma, a gente só vai mudando qual foi a bobagem da semana. E a minha dica vai pro Roda Viva, com o ministro da Defesa José Múcio. Cara, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas tem pelo menos um ministro do governo Lula que você consegue ser um cara razoável, muito ponderado, sabe? É, e teve um momento até engraçado da entrevista, né? Porque ele diz o seguinte, pô, nesse 8 de janeiro você teve de tudo. Você teve desde gente que se articulou, que financiou, o que poderia ser a semente de um golpe de Estado. Mas você teve gente que estava lá, você teve gente que ficou no espaço público se manifestando politicamente, você teve o cara que invadiu, né, a propriedade pública e a depredou, né? E tá todo mundo foi meio julgado, abaciada,
E existe um conceito elementar no direito que é a dosimetria, né? Que é uma questão, é um aspecto até constitucional. Só para dar um exemplo para vocês. Se você comercializar remédios proibidos, o texto é quase que equivalente ao tráfico de drogas, né? Então, por exemplo, o camarada lá, personal trainer, ele compra e vende esteroide anabolizante. Se for preso, a lei diz o seguinte: 10 anos de prisão, igual traficante de drogas. Só que vai para uma segunda instância, o que que os desembargadores alegam? Olha, você tem situações onde uma pessoa matando alguém, a pena é menor. Então, ainda que tenha cometido o crime, a pena, a dosimetria da pena é desproporcional. E o que nós estamos vendo é exatamente aí um buraco negro jurídico, né? Gente assim, senhoras de idade, gente julgadas abaciada, penas pesadíssimas, né? Então eu achei muito ponderado da parte dele, assim. Acho que é uma entrevista que vale a pena assistir. Mas é isso, meus amigos. Desculpem aí os WOs, minha pública retratação ao chefe de departamento pessoal aqui do De Tudo Um Pouco, nosso querido Almeida, né? E eu prometo que daqui para frente, ao longo do ano, a gente vai procurar respeitar mais o calendário e já gastei minha cota de atestados fakes. Tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus e Até até mais. semana que vem. Valeu! Beijo. Tchau. Isso, Tchau, 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 tchau. gente!